Então, nosso tema de hoje, a nossa aula, que vai ser metade essa semana, metade semana que vem. Abordagem sistêmica da administração. A administração, ela tem várias abordagens, né? De acordo com a época. No início lá da Revolução Industrial, era a abordagem científica, a primeira abordagem que existiu. Depois vieram várias outras, né? Veio a abordagem clássica, veio a abordagem humanística, teve várias outras que eu também pulei, eu não ensinei para vocês. A gente está dando um salto aqui, porque não dá tempo de apresentar tudo. Eu escolhi algumas, né? Eu pensei assim, a primeira, que é histórica, né? Aquela Revolução Industrial, e as últimas, que a gente está vivendo hoje. Então, abordagem sistêmica, muito importante entender o que é isso. É só conceito, é só teoria, é muito abstrato. Assim, vocês têm que aprender os conceitos. Mas na segunda parte da aula fica interessante, que você vai ver uma realidade, né? O que seria o uso do computador nas empresas, né? Isso daí hoje em dia tomou conta. Por isso que é muito importante estudar a abordagem sistêmica. Como que começou tudo isso, essa história? Quem que inventou o computador? Quais as ideias que deram origem à invenção do computador? O computador não foi inventado de um dia para outro. Veio toda assim uma evolução, uma tendência que aí sim alguém inventou o computador, mas mesmo antes de ter o computador, já existia o pensamento sistêmico, né? A gente chamava de cibernética. Isso aí é um pensamento filosófico, científico, né? Que vocês precisam conhecer esse conceito. Aqui tem duas videoaulas externas, se vocês quiserem ver, além dessa minha aula que vai ficar gravada também, né? A minha aula é mais extensa, mais detalhada. Essas aulas aqui são mais curtas. Mas vale a pena, são aulas de qualidade que eu escolhi para vocês assistirem. Então, a nossa agenda, o que nós vamos falar nesta aula de hoje? A gente vai só até metade desse conteúdo aqui, não vai dar tempo, porque é muito extenso. A gente vai dar uma introdução, né? O que é abordagem sistêmica. E depois a gente vai, na segunda parte, falar de tecnologia e administração. Tem muito a ver, né? A Revolução Industrial foi uma revolução tecnológica que influenciou o estilo de administrar, assim como hoje o computador, mesma coisa. Foi uma revolução tecnológica que está influenciando o estilo de administrar. Nós vamos falar hoje o que é cibernética. E esse aqui é mais para a aula seguinte, como que a informática afetou a administração. Contar a história, né? A administração é história da ciência, né? A administração vai sempre seguindo os passos da ciência e vai lançando mão daqueles recursos tecnológicos, né? Para o quê? Para ter mais eficiência, para produzir mais. Toda descoberta científica afeta diretamente a administração. Então, pessoal, eu vou contando uma história aqui, vou falando conceitos, vai ficar meio cansativo, mas a hora que eu juntar todos os conceitos, aí começa a ficar interessante, vocês vão começar a gostar e a entender melhor a abordagem sistêmica. Por enquanto, tem que soltar a imaginação, tem que se abstrair, ou seja, foge da realidade, vamos viajar, vamos lá nas nuvens. De quanto que você está sonhando, se solta para aprender os conceitos, a historinha. Toda essa teoria começou por volta de 1950,
Apesar de que em 1940 já existia muita coisa. Tem um biólogo, é um cientista, né? Ele filósofo também, né? O cientista sempre é filósofo. É o alemão Ludwig von Bertalanffy. Esse cara é famoso, esse nome é importante. Foi ele que criou a teoria geral de sistemas. Baseado em quê? Ele pensava assim, olha, lá os caras antigos, na época da Revolução Industrial, os cientistas pensavam assim, olha, eu sou um físico. O outro pensava assim, eu sou um químico. O outro pensava assim, eu sou um psicólogo. Mas é uma maneira assim, não é errada, mas é incompleta de se pensar. Por quê? Toda ciência, tem que ser mais abrangente. Você não pode ficar bitolado ali na física ou na matemática ou na psicologia. Você tem que enxergar o mundo que está ao seu redor. Porque é assim que se faz ciência, né? Se você está estudando ali o Ludwig, que um ser vivo, né? Uma plantinha, como que você vai entender a planta? Você vai falar, eu sou botânico e eu estudo botânica? Sim, mas para você entender aquela plantinha, você precisa entender o ambiente que está ao redor dela. Será que choveu? Será que esse solo é bom? Não é você ficar bitolado olhando só aquele organismo vivo, limitado àquele organismo vivo. Tem todo um ambiente externo que afeta o comportamento, né, a vida desse organismo vivo. E sim, calor tem a ver com física, né, umidade, tem a química do solo. Então esse Ludwig, ele tinha a teoria que era o seguinte: as ciências, né, elas têm que se completar, né? Você vai estudar matemática, mas também você tem que estudar baseado na física, na química. Todas as ciências, elas têm assim uma interface entre elas, né? O biólogo, ele às vezes usa a matemática, que é uma outra ciência. Mas essas ciências, elas têm um vazio entre elas, né? Não deveria ser assim, essa bitolação. O ser humano que inventou isso, né? Na verdade, tudo é um universo que tem muito a se relacionar. Então, o que que aconteceu? O físico, o biólogo, o químico, o sociólogo, psicólogo, todos eles precisam se interfacear mais, se interagir mais. Aí sim eles vão conseguir completar a ciência, porque existe um vazio entre a física e a biologia, por exemplo, que não foi estudado. Isso aí tem muito a ver, né? Essa era a teoria do Bertalanffy. Eu vou ler para vocês porque eu tenho medo de perder alguma coisa. Por volta da década de 1950, biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy elaborou uma teoria interdisciplinar. Olha, pessoal, vocês não fazem aí o projeto integrador, interdisciplinar? É a mesma coisa. Como pode você construir um software se você não sabe administração, você tem que saber análise de sistemas, você tem que saber linguagem de programação, você tem que juntar várias disciplinas para você fazer o seu projeto. Então, a teoria do Ludwig é interdisciplinar, envolvendo várias ciências, para transcender os problemas exclusivos de cada ciência. Ou seja, vamos além de cada ciência e proporcionar princípios gerais, mais abrangentes, né? Mais sistêmicos. Modelos gerais para todas as ciências. Tem que haver uma teoria que funcione em todas as ciências, na biologia, na matemática, na física, né?
É assim que você deve pensar, você deve estudar, e não essa bitolação como antigamente. Então, modelos gerais para todas as ciências envolvidas, de modo que as descobertas efetuadas em cada uma das ciências pudessem ser utilizadas pelas demais. Essa teoria interdisciplinar, denominada Teoria Geral dos Sistemas, criada pelo Ludwig, demonstra o isomorfismo das ciências. O que seja isso? Todo mundo tem que pensar igual, né? Todos os cientistas, permitindo a eliminação de suas fronteiras e o preenchimento dos espaços vazios, que ainda não foi estudado, né? Como que você pensa em física e ao mesmo tempo em matemática? Tem tudo a ver. A matemática se desenvolveu por causa da física. É esse que é o jeito de pensar correto. Preencher os espaços em branco. Eu vou ser um excelente matemático se eu aplicar essa matemática na física. Se eu conhecer a física, eu vou entender melhor a matemática. É mais ou menos isso. A teoria geral de sistemas é essencialmente totalizante. O que quer dizer isso? Você tem que ver o todo para poder entender aquele objeto de estudos. É um sistema, é todo um universo que se interage, né? Não existe nada isolado, esse é o pensamento. Os sistemas não podem ser compreendidos apenas pela análise separada e exclusiva de cada uma de suas partes. Deu um defeito aqui no fígado daquela ave, né? O cara era biólogo. Então não basta você pegar o fígado da ave, estudar como é que o fígado funciona, o que aconteceu com a célula, injetar um remédio no fígado, não é assim. Você tem que saber por que aquela ave está sofrendo do fígado. O ambiente externo, né? O que ela comeu, né? Se ela vive num ambiente poluído, essas coisas. Você tem que olhar para o ambiente externo. Esta é a maneira correta de se pensar no universo. A teoria geral de sistemas baseia-se na compreensão da dependência recíproca de todas as disciplinas, todas as ciências. Tem que ser pensado ao mesmo tempo e da necessidade de integrar todas as ciências. Os vários ramos do conhecimento, até então estranhos uns aos outros, pela especialização e consequente isolamento, passam a tratar os seus objetivos de estudo, sejam físico, biológico, químico, psicológico, social, como sistemas. Inclusive a administração, que é também uma ciência, né? A administração, ela sempre olha para as outras ciências. Para quê? Para aproveitar o que tem de bom. Para você ter lucro, administrar bem a sua organização. Essa é a ideia. Ter mais eficiência, né? A teoria geral da administração passou por uma forte, crescente ampliação do seu enfoque, desde a abordagem clássica. É aquela história, a teoria da administração, ela evolui de acordo com cada época, né? De acordo com cada tecnologia que vem surgindo, ela vai incorporando, então vai mudando o estilo de administrar. A abordagem clássica, que foi a primeira que a gente estudou na Revolução Industrial, ela foi se transformando. A gente estudou na aula passada o toyotismo, né? Você vê como que evoluiu. O toyotismo já está batendo de frente com a abordagem clássica. Já mudou muita coisa. Agora vem a teoria sistêmica, que ainda vai contradizer muita coisa das teorias antigas. Então, começou com a clássica. O que era? Vocês se lembram? Que o Taylor ficava lá considerando o operário como se ele fosse uma máquina, né?
O operário não podia pensar, tinha que seguir rigorosamente aqueles movimentos. Trabalhava com o relógio na cara, assim, para medir quanto tempo está demorando para produzir aquela peça. Ele não considerava um ser humano, ele considerava uma máquina, né, o empregado dele. Aí passou, né, veio a abordagem humanística. O que dizia a abordagem humanística da administração? Dizia assim, olha, o recurso mais precioso que você tem não é as máquinas, são os homens, as pessoas. Eles têm muito mais valor, eles podem ser muito melhor aproveitados. Veio a abordagem humanística. Depois veio a abordagem neoclássica, ou seja, abordagem clássica reformulada pensando no ser humano. Depois veio a abordagem estruturalista. Estruturalista tem a ver com burocracia, né? Com organização, divisão de tarefas também. É burocrática, né? Estruturalista você chama também de burocrático. Ou seja, o que é um bureau? Bureau do francês é um escritório, daí vem o nome burocracia. Tudo é papel, carimbo, aquelas escrivaninhas com máquina de escrever. E era no escritório, na burocracia, né? No bureau, que eram controlados todos os processos administrativos. E funcionou muito bem por muitos anos, né? Agora, com o computador, essa burocracia, ela, vamos dizer assim, acabou com o papel? Não sei. A burocracia mudou de lugar, ela mudou do papel para dentro da memória do computador, mas eu penso que ainda existe aí um controle muito grande, né? Dos processos de trabalho pelo computador. E a behaviorista é psicologia. O Freud, né? Psicólogo famoso, ele influenciou o estilo de administração, ou seja, você se relacionar com as pessoas, né? Para ter mais harmonia, mais produtividade. Mas isso tudo eu pulei, pessoal. Eu comecei aqui na abordagem clássica, pulei para o toyotismo, agora eu já estou aqui na abordagem sistêmica. Todas essas outras abordagens era interessante vocês dar uma olhada, para saber o que é, pelo menos. Quando alguém falar, você saber do que está falando. Não deu tempo de a gente ensinar vocês. E agora a gente chegou na abordagem sistêmica, que é o que acontecia por volta de 1950, 60, 70. Até hoje, né? A gente está na abordagem sistêmica, já estamos migrando para contingencial, a gente vive as duas. Na sua época, a abordagem clássica, voltando, Revolução Industrial, a primeira teoria de administração, havia sido influenciada por 3 princípios. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou contrapor, eu vou comparar a abordagem clássica com a abordagem sistêmica. Toda a aula de hoje vai ser isso, que é uma maneira de vocês entenderem a abordagem sistêmica. O que a gente já viu, já é conhecido de vocês. A abordagem clássica, no passado, né? Início do século passado, 1900. Nós estamos no século 2000, então 1900. O reducionismo. O que é reducionismo? É aquele pensamento bitolado, dividir o trabalho do operário em funções bem específicas, né? Divisão do trabalho, decompor o trabalho em várias tarefas, cada um faz somente aquela tarefa repetitiva o dia todo, lembra-se? Isso é o reducionismo. É o pensamento do René Descartes, né? Importante matemático, filósofo francês, que veio com essa teoria da decomposição em várias partes, ou seja, análise. Analisar quer dizer dividir em várias partes. Aí você trabalha cada parte, fica mais fácil, né?
resolver, e depois você ajunta tudo de novo. Isso é o reducionismo. Trabalhar bitolado por partes, sem ver o todo. É o pensamento analítico, né? Reducionismo é você criar tarefas separadas, você ter um pensamento assim de dividir as coisas, pensar somente na parte, não do todo. A análise é dividir. E o mecanicismo. Mecanicismo é aquela história de ação e reação. Eu vou explicar cada um desses pensamentos, que são coisas antiquadas, que foram superadas agora pela nova abordagem sistêmica. É tudo assim, um oposto ao outro, que é o reducionismo. Pensamento antigo, do início do século. É o princípio que se baseia na crença de que todas as coisas podem ser decompostas e reduzidas em seus elementos fundamentais simples, que constituem as unidades indivisíveis. Então o cientista pensava assim: vamos quebrar em várias partes, vamos dividindo, até chegar à parte mais elementar, para poder estudar aquela parte. Aí sim a gente resolve aquele problema e consegue entender o que está acontecendo. Então todas as ciências trabalhavam desse jeito. A física foi dividindo até chegar no átomo, né? Uma partícula elementar da matéria, que não pode ser dividida. Átomo quer dizer indivisível. Na química, você encontrou as substâncias simples, né? As moléculas. Na biologia, você estudar as células. Os cientistas, os biólogos acreditavam que se você estudasse as células, como que funciona? O que entra, o que sai da célula? Como que ela se mantém? Aí você entenderia o ser vivo. A psicologia estudava os instintos, né, animal, humano, para poder entender o comportamento do homem, dos animais. Sociologia estudava os indivíduos, né? Se tem lá um problema social, vai estudar a cabecinha de cada pessoa separadamente. Tudo era dividido para poder ser analisado e estudado. O Taylorismo, lembram-se? Isso aqui eu expliquei para vocês. É um exemplo clássico de reducionismo. O que Taylor fazia? Dividia todo o trabalho em quanto mais dividir, melhor. Dá uma parte para cada um fazer e aquela pessoa vai se especializar e vai fazer muito bem aquela parte. Repetitivo, né? Não sai daquilo, fica bitolado naquilo. O reducionismo faz as pessoas raciocinarem dentro de jaulas mentais. Fica bitolado, né? Como se cada raciocínio estivesse dentro de um compartimento, né? De uma caixinha, sem olhar para fora, isolado do mundo exterior. Então, cada tipo de problema era dividido em caixinhas e resolvido separadamente. É graças ao reducionismo que existem as diversas ciências, como física, química, biologia, etc. Olha que interessante, pessoal. Isso daqui, na verdade, não existe. Isso aqui foi criado na cabeça do ser humano. Quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo, Ele criou o universo, Ele não criou separadinho, bitolado assim. O ser humano que foi dividindo em várias áreas de conhecimento. Mas o conhecimento é uma coisa que tem que ser universal, tem que ser sistêmico, tem que enxergar o todo e não somente a parte. Mas teria sido a natureza do homem que fez essa separação entre as ciências. É o homem que inventou.
Então, tá estudando assim é mais prático, mais cômodo, estudar tudo separadinho. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá muito, Tudo bem? tá muito abstrato, né? Mas tá dando para entender, não é isso? Tá tudo. São conceitos, esse que está em azulzinho, vocês têm que se lembrar desse conceito e explicar o que é. Reducionismo. Agora, outro conceito é pensamento analítico. É outra ideia que tem muito a ver com o reducionismo. É utilizado pelo reducionismo para explicar as coisas ou tentar compreendê-las melhor. A análise. Análise é sinônimo de decomposição, de divisão. Consiste em decompor o todo. Vamos quebrar essa ave aqui em várias partes. Para eu poder estudar ela, eu vou estudar o fígado, o estômago. Outro conceito é pensamento analítico. É outra ideia que tem muito a ver com o reducionismo. É utilizado pelo reducionismo para explicar as coisas ou tentar compreendê-las melhor. A análise. Análise é sinônimo de decomposição, de divisão. Consiste em decompor o todo. Vamos quebrar essa ave aqui em várias partes. Para eu poder estudar ela, eu vou estudar o fígado, o estômago, o aparelho reprodutor, essas coisas, tudo separadinho. Tanto quanto possível. Quanto mais dividir, melhor vai ser a compreensão, nas suas partes mais simples, e são mais facilmente solucionadas ou explicadas, para, posteriormente, ajuntar, agregar tudo de novo. Ou explicar, de explicação parcial, você vai conseguir explicar o todo, você vai compreender aquele organismo, né? Estou estudando o corpo de uma ave, por exemplo. A solução ou explicação do todo resulta das soluções ou explicações das partes. Isso é o pensamento analítico. O conceito de divisão do trabalho e de especialização do operário, de Taylor, né, são manifestações típicas do pensamento analítico. O pensamento analítico provém do método cartesiano. Cartesiano, René Descartes. Ele propõe essa metodologia de estudo, de solução de problemas. Mecanicismo. São somente 3 conceitos, tá? Antiquados, é os azulzinhos. Os vermelhinhos são os modernos, que vieram para derrubar o pensamento antigo. Mecanicismo. É o princípio que se baseia na relação simples, causa e efeito. Você quer entender um fenômeno? Basta você descobrir o que é que está causando aquilo. E pronto, está resolvido o problema. Assim que os caras pensavam, né? Um fenômeno constitui causa e outro fenômeno constitui o efeito desta causa. Quando o fenômeno é necessário e suficiente para provocá-lo. Então era assim que as pessoas pensavam, os cientistas, né, a metodologia científica da época. Está acontecendo tal coisa. O que está causando isso? Isso é causado por aquilo. Pronto, já está explicado. E não estudava mais nada. Como a causa é suficiente para o efeito, nada além dela era cogitado para explicá-lo. Essa relação utiliza o que hoje chamamos de sistema fechado. Isso é tudo pensamento científico, é metodologia científica, pessoal. Ele tem que se abstrair, são conceitos, são maneiras de pensar e de investigar, tá?
Sistema fechado. O que é um sistema fechado? O meio ambiente era subtraído da explicação das causas. As leis excluíam os efeitos do meio. Você estudava somente aquele objeto, sem estudar o meio ambiente em que ele está envolvido, sem considerar os efeitos do meio ambiente. Além disso, as leis de causa e efeito não prevêem exceções. As exceções são aqueles imprevistos, né? Você tinha como verdade absoluta que essa causa determina aquele efeito, mas nem sempre, né? Às vezes pode ser que não, depende. Mas o pessoal aceitava como verdade absoluta. Tem exceções, né? Aquelas regras. Os efeitos são totalmente determinados pelas causas, em uma visão determinística das coisas. É isso, pessoal. Acreditava-se que toda vez que eu fizer tal coisa, vai acontecer aquela outra coisa. Foi quase que uma equação matemática, né? Isso vezes isso igual aquilo. E acreditava-se que sempre ia acontecer, desprezando-se o quê? As exceções, às vezes não acontece, falhou. Desprezando-se o que mais? Os efeitos do meio ambiente, né? Você formulou lá sei lá, uma receita de um bolo, né? Cozinha esse bolo, fica muito gostoso, dá certo. Vou lá, põe no forno, assa. Bacana. Só que você esqueceu de uma coisa. Você mudou de casa, né? Sei lá, você não tem mais fogão a gás, vou no fogão de lenha, vou assar o bolo, aí não dá certo. Viu como que é? Você não considerou o efeito externo. No verão, você faz aquela receita, funciona. Ah, vou fazer um pão. Põe a massa para crescer, ela cresce, que é uma beleza, no verão. Aí chega no inverno, né? Eu vou fazer o mesmo pão e o pão não cresce. Aí eu não sei por que, não dá certo. Percebe como que é o jeito errado de ter o sistema fechado, né? Causa e efeito. A visão determinística é o quê? É tipo assim uma equação matemática. Está determinado, essa lei aqui funciona sempre. Determinismo é uma maneira de pensar do cientista. É uma visão determinística que se opõe à visão heurística. Heurística vem da experimentação, do teste, da prática. Então, você vai descobrir alguma coisa de tanto praticar, e aí você vai criar um modelo e vai equacionar aquele problema. Aí é determinístico. Só que não é sempre assim que as coisas acontecem. Na ciência, vai equacionar, vai ficar determinado aquele comportamento. Bom, depois nós vamos voltar nesse negócio. Tem caixa branca e caixa preta. Duas metodologias científicas para você estudar alguma coisa. Com o advento da teoria geral dos sistemas, os princípios do reducionismo, do pensamento analítico e do mecanicismo são esses azuisinhos aqui que eu expliquei, o A, B e o C. Passam a ser substituídos pelos princípios opostos. Veio contradizer. Expansionismo se contradiz com reducionismo, é o oposto. Antônimo. Pensamento sintético. Sintético é o antônimo, é a contradição de analítico, é o oposto de analítico. E da teleologia. O que é teleologia? É você estudar levando em consideração o ambiente externo. Então, aqui só para fazer um resumo. Reducionismo é você isolar aquele objeto
do ambiente externo. E teleologia é o quê? É você estudar o objeto considerando um meio externo. Pensamento sintético é o oposto de analítico. Você não vai dividir o objeto em partes, você vai enxergar sempre ele como um sistema, como um organismo, como se fosse aí uma ave, né, um organismo vivo. Ele não pode ser estudado assim, eu vou estudar somente o sistema digestivo, somente o sistema nervoso. Não, você estuda a ave como um todo. Aí você vai entender melhor o comportamento, a saúde do animal. Mecanicismo. Mecanicismo é aquela história de causa e efeito, né? E tem se opõe à teleologia. O que que é? Você não vai ter sempre uma causa e efeito. Você vai ter que considerar também o ambiente externo, que é teleologia. Vou explicar agora mais 3 conceitos que são totalmente o contrário. Olha, expansionismo é o contrário de isolacionismo, reducionismo, né? Expansionismo. Esse princípio sustenta que todo o fenômeno é parte de um fenômeno maior. Não é apenas ação e reação, conforme aqueles 2 fenômenos que a gente explicou. O desempenho de um sistema depende de como ele se relaciona com o todo maior, que o envolve e do qual faz parte. O exposicionismo não nega que cada fenômeno seja constituído de partes, mas a sua ênfase reside na focalização do todo. Você sempre olha para o todo, para entender, e não somente para a parte. Essa mudança de visão, focada nos elementos fundamentais, para uma visão focada no todo, denomina-se. Pessoal, eu trabalhei a vida inteira com telecomunicações. O que quer dizer tele? Tele quer dizer distante, longe. Então aqui, logia é uma lógica, né? É uma lógica que você tem que olhar longe, tem que olhar ao seu redor, ao ambiente que te cerca, não ficar olhando somente para o seu umbigo, para o seu nariz. É teleologia. Então, como que você explica essa palavrinha aqui? É um pensamento filosófico, científico, é complicado, é abstrato, mas não é difícil de entender. Um determinado elemento do sistema sofre influências em graus distintos por diversos campos de força. Ou melhor explicando, você é quem é você pelo meio onde você nasceu. País. O bandido japonês é diferente do bandido brasileiro, então a polícia tem que ser diferente também, né? A polícia não está sozinha, mas fortemente conectada com o meio que está. Nada existe sozinho. Então, pessoal, vocês como administradores de empresa, não fica olhando para dentro da empresa tentando resolver problemas. Você tem que olhar para fora, público consumidor, as tendências do mercado consumidor, o que está na moda agora, o que o povo está gostando de comprar agora. Eu vou fabricar uma camiseta. Tem todo um estilo, toda uma moda. Você tem que olhar para fora. E é isso. Aqui um resumo. Você tem abordagem. Só ficava ali e não olhava para fora. Pensamento analítico, né?
Ou seja, dividir o trabalho em várias partes, especialização do trabalho. O Taylor, Descartes e mecanicismo. Mecanicismo é o quê? Tudo tem regra, tudo está equacionado. Você segue aquele comportamento esperado, né? Olha, se eu der um aumento de salário para o funcionário, ele vai produzir mais. Ação e reação. Era todo esse pensamento, mas sem olhar que aquilo ali talvez possa dar errado, sem olhar que aquilo ali está inserido num ambiente que pode influenciar aquele comportamento. E abordagem sistêmica? Está pensando de maneira diferente. Já pensa no expansionismo, ou seja, você tem que enxergar todo um universo, né? Eu estou administrando uma firma brasileira. Eu tenho que enxergar a política brasileira, mercado consumidor, o costume do povo, se está passando por uma crise ou não. É isso que é o expansionismo. Pensamento sintético quer dizer o seguinte: olhe para sua empresa como um todo, não fique ali bitolado no departamento de fabricação. Tem que ver toda a empresa. Todos os departamentos têm que trabalhar em sintonia com a empresa toda. É um organismo, é um sistema. Você tem que pensar na empresa como um todo. E teleologia, que quer dizer que a sua empresa vai ser produto do meio. Ela deve se adaptar ao meio que ela está e se transformar para poder sobreviver. Todas são ideias opostas, tá? Mecanicismo se opõe à teleologia. Pensamento analítico se opõe a pensamento sintético. Reducionismo a expansionismo. Pessoal, vocês estão achando muito complicado? Vamos supor. Se eu der uma questão na prova aqui, ó. Compare reducionismo com expansionismo. Com consulta. Pode voltar aqui no texto. Pega o vermelhinho. Compara com o azulzinho. O A é o oposto do A azul, é o oposto do A vermelho. O B azul é o oposto do B vermelho. E o C azul é o oposto do C vermelho. É isso que eu vou querer de vocês. Vocês se sentem confiantes? É lógico, né? Primeiro contato, também confuso, mas... O que vocês estão achando? Vocês estão entendendo essas ideias todas? Mais ou menos, professor. É complicadinho, né? É só você pensar assim de uma maneira mais ampla. Olhar para o ambiente, olhar para fora da empresa. Essa é a ideia, né? Você pensar que o que tem fora da empresa vai afetar o que tem dentro da empresa. Você pensar que o departamento de fabricação depende do departamento de contabilidade, essas coisas. Tem que ver mais o todo, né? Pessoal, são muitas ideias, muitos conceitos, mas o que importa, a teoria geral de sistemas, é você entender o que é um sistema. Eles vão ser analistas. Hein, Adalto? Hein, Ângela? Tranquilo, deu para entender muito bem esse conjunto da aula de hoje. Eu vou dar um pulinho ali, vou tomar uma água. Vamos lá. Bom, com estes três princípios, expansionismo, pensamento sintético e teleologia, a teoria geral desses temas proporcionou o surgimento da cibernética. Olha só que bacana, é uma nova ciência que está nascendo. Cibernética.
O que faz a ciência cibernética? Ela é a união de todas as ciências. O cientista da cibernética, ele estuda a relação entre uma ciência e outra. Ele pensa de uma maneira mais completa e não isoladamente. O ser humano é que inventou física, matemática, química. Isso daí é ideia do ser humano. Não existe. O que existe é o universo, né? Seres vivos que têm que ser vistos como sistemas. Então, a cibernética é uma verdadeira revolução no pensamento administrativo e científico, né? Nova ciência. A teoria administrativa passou a pensar sistemicamente, ou vendo o todo, e não somente olhando para as partes. Estudar a abordagem sistêmica da administração, teremos que passar por 3 assuntos. Agora aí vem mais coisa que eu pulei, tá, pessoal? É muita coisa para estudar. Eu teria que ensinar nessa aula tecnologia e administração. Isso aqui a gente vai ver. Ou seja, é o computador apoiando o administrador. Teoria matemática da administração, eu pulei, não expliquei. Faz parte desse capítulo, desse livro, né? Aquele livro lá que eu adotei, vou o semestre todo nele. E teoria de sistemas. Teoria de sistema que eu estou explicando agora. Para nossas aulas, abordaremos pelo menos. O que diz essa teoria? Falando bem rápido. Ela apoia-se num modelo de medições constantes, números, no que está sendo administrado. Ou seja, eles acreditam que, se você tiver como medir tudo em números, você vai saber a situação da empresa, se ela vai bem ou se ela vai mal. Você define limites para cada medidor, limite máximo, limite mínimo, vai lá, mede, vê quanto deu. Se passou do máximo, pode ser que está muito bom. E se está entre o mínimo e o máximo, está normal. Se está menos que o mínimo, é porque vai mal. Ou seja, vendas. Quanto que você vendeu esse mês? Tanto. E outro mês? Tanto. Nunca vai ser igual. Mas você vai ter um limite máximo, um limite mínimo. Aí, se tiver entre esses dois limites, está tudo sob controle. Se não, é hora de você reestruturar a empresa, né? Por exemplo, vendeu horrores. Então, eu tenho que me reestruturar para poder atender essa demanda. Ou então, não vendeu nada. Tem que me reestruturar também para conseguir pagar as despesas. É tudo baseado em números. Essa é a matemática, né? A estatística. Esses números vão dar um feedback, ou seja, um retorno para o administrador, saber se ele vai indo bem ou não, se está dando certo aquele estilo de administrar, né? Ou se ele precisa intervir no sistema para controlar. Então, a teoria matemática, ela fala sobre métricas. Tudo é número. Eu trabalhei muito com isso na empresa. Eu trabalhava no helpdesk, atendia chamado de umas broncas da informática lá, né? Então tinha que mostrar quantos chamados que eu atendia no prazo previsto. E a gente tinha prazo contratual, né? 2 horas para responder para o cliente, um dia para resolver a bronca totalmente. Então, às vezes, se você atrasasse, tinha as métricas que ficavam em vermelho, essas coisas. E você era medido pela métrica. É isso que é a teoria matemática na administração. Teoria de sistemas é um assunto extenso, abstrato, filosófico, onde se fundamentou a abordagem sistêmica da administração.
Então, pessoal, eu pulei aqui teoria matemática, tá? Depois, se vocês quiserem pegar o livro lá que eu adotei, tem tudo explicadinho. Vamos falar mais de tecnologia e administração. Pessoal, tá meio devagar, né? A gente vai até... Vou ver o tempo meu aqui. Até 12h20, não é isso? A gente podia parar por aqui e continuar na outra aula. O que vocês acham? Ou vocês estão a fim de seguir mais um pouco? O slide é muito extenso. Bom almoço para vocês. Obrigadão. Tchau, tenha um bom dia. Bom dia.